Conselho de Unidade Ministro dos Evangelhos. Estamos começando mais um debate cume. Que Deus te abençoe nesse dia, somos gratos ao Senhor pela manhã, agora pela madrugada, agora a parte da manhã. Estamos aqui dando início a mais um debate cume com um tema muito interessante, um tema novo que a gente vai explorar aqui. Eu estou aqui com o meu pastor, o pastor Samuel Brito, pastor Newton Rodrigues também, e nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus veio trazer doutrina ou mandamento. Mas antes de passar aqui para o pastor Samuel Brito, eu quero falar um pouquinho a respeito do CUME, que é o Conselho de Unidade Ministro dos Evangelhos. Do Evangelho. Dos Evangelhos. Do Evangelho. Do Evangelho, o qual o presidente do CUME é o nosso pastor Evandro Bernardo. E eu quero convidar você a estar no próximo culto do CUME, que será no dia 29/11, às 9 horas da manhã, vai ser no sábado, vai ser lá na Igreja Fé para Todos, em São Gonçalo. O endereço lá da igreja é Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça do Nova Cidade. E vão ter cantores, vai ter um pastor que vai estar pregando lá, pastor André Gomes, da Igreja Nova Vida do Alcântara. Vamos ter cantores lá, a Magali Brito vai estar cantando, a Bárbara Cristina, a Érica Forte. Eu convido a você a estar conosco neste café, que começa às 9 horas, é um café gratuito, e depois nós vamos adorar o Senhor com esse culto muito lindo lá na Igreja Fé para Todos, em São Gonçalo. Você é o nosso convidado, você pastor, apóstolo, presbítero, você membro de uma igreja, você é o nosso convidado a estar conosco lá nesse próximo culto. O pastor Evandro Bernardo disse que vai estar ministrando a ceia nesse dia. Então eu convido a todos os amados irmãos, todos os ouvintes aí da Rádio Palavra de Vida, a estar conosco lá neste dia 29/11, às 9 horas da manhã, Café do Cume. Esse debate é realizado através da Rádio Palavra de Vida. A Rádio Palavra de Vida você acessa através da web, para a Rádio Palavra de Vida. Você também acessa através do YouTube. Só você entrar lá no YouTube, que você também tem acesso a este debate. É um bate-papo que a gente faz aqui, sempre nesse horário de 10 até 10h55, 10h50. E você também consegue acessar através do aplicativo Rádio Palavras de Vida. Amém? Glória a Deus. Pastor Samuel Brito, dá as suas boas-vindas aí, e depois eu vou estar te perguntando a respeito desse tema tão interessante. Bom dia, queridos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar aqui na Rádio Palavras de Vida, pastor Newton aqui. Que bom podermos participar do CUME e também desse debate. É um assunto muito interessante, e agora eu lembro aos crentes, não importa o nome da sua denominação. O tema hoje é muito interessante. Jesus veio trazer doutrinas ou mandamentos? Por que na minha igreja tem o culto das doutrinas? Então nós vamos bater um papinho hoje, tá? Deus nos abençoe e nos dê sabedoria através do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, é um tema muito interessante, né? E eu quero aqui já perguntar ao meu pastor sobre a questão, né, da doutrina. O que significa doutrina, o que significa do mandamento, o que Jesus veio trazer para nós, doutrina ou mandamento. Quando a gente fala de doutrina, o que está falando a respeito de doutrina e o que está falando a respeito de mandamento? Pastor, deixo contigo, e aí o senhor vai nos orientando aí, explica bem detalhadamente aí a respeito disso. Não, nós vamos bater um papo junto aqui, tá? Você quiser participar, deixar comentário, deixa seu comentário aí. Você também quiser deixar algum tema a respeito do debate, você pode também deixar o tema.
O telefone da rádio é 971797380. Repetindo aqui o telefone, 971797380. Deixe o seu comentário. Se quiser pedir oração também, pode pedir oração. E nós estamos aqui, atento aqui ao seu pedido. Amém? E aí, pastor? Jesus veio trazer doutrina ou mandamento? Primeiro eu vou te dizer aqui o que o Google diz sobre doutrinas. Isso. Diz que é um conjunto de princípios, ensinamentos ou crenças fundamentais aceitas por um determinado grupo ou sistema, como religião, filosofia ou política. Doutrinas são ensinos, porque se forem ensinos, podem variar. Isso. Como acontece em algumas igrejas. As igrejas pentecostais, roxas, trazem doutrinas. Agora, eu não sei de onde eles tiraram isso. Porque mulher não pode ir à praia, mulher não pode tomar banho de piscina, e homem também. Sim. Você não pode usar bermuda, short. Sim. Isso são doutrinas das igrejas pentecostais. Queridos, eu sou pentecostal. Sim. Então, são doutrinas. E cada igreja traz uma doutrina, uma revelação que foi dada a não sei quem. Que não é uma doutrina de Cristo. A Bíblia não veio falar disso. Você quer ver uma coisa? Só para orientar, leia para mim aí. Deuteronômio 22, 5. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Só para te mostrar, tirarmos uma relação aqui. E hoje aqui vai ter Bíblia. Tá? Vamos lá, Deuteronômio 22, versículo 5. Olha o que Deus falou a Moisés e Moisés trouxe ao povo. Deuteronômio 22. 5. 22, 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Isso foi o que Deus orientou Moisés. Se você for nas versões mais novas, cita, a mulher não pode usar calça de homem. Alguma mulher usa calça de homem? Hoje? Não, hoje. Usa. Qual calça de homem? A calça de homem nunca foi igual à calça de mulher. Ah, sim. Você entendeu como é que é? Aham. Calça de mulher, calça de mulher. Sim. Mas só que eles estendem em nome de Deus para a mulher usar calça comprida. Porque... Saia comprida. Né? Não, porque a calça ela é apertada ao corpo. Isso sim. desperta sexualidade na cabeça de quem tem a mente poluída. Sim. Mas trouxeram isso como doutrina. Em alguma igreja evangélica, principalmente pentecostal, se você usar calça comprida, você é expulso da igreja. Com ordem de quem? Ainda tem isso hoje, hein? Tem. E aí? Não, aí é isso que eu gostaria que o senhor orientasse aqui, a igreja, no caso as pessoas que estão nos ouvindo. Isso entra na questão de doutrina ou costume? Ou é a mesma coisa? Não. Porque doutrina passa a ser até costumes. Cada igreja tem o seu costume. Homem de um lado, mulher de outro. Por quê? Sim. Na cabeça de quem inventou isso... mas os judeus, na época, as mulheres nem entravam na sinagoga, ficava à parte. Isso. Foi Deus que estabeleceu isso? Mas por que fizeram essa doutrina? Porque a mulher, por causa do pecado, ela sempre veio sendo discriminada. Sim. Exemplo, não era nem contada. As filhas de Zelofeade, procure na Bíblia, Zelofeade. Era um homem fiel a Deus. Sim. Teve 5 filhas. 5 filhas. Filhas, não filhos. A sua herança, quando ele morre, não poderia as filhas usufruir da herança que elas tinham direitos. Verdade. Naquela época. Por quê? Quem deu essa ordem? Aí eles falam que foi Deus.
Zelofeade morre e as 5 filhas ficam, olha, toda a herança do seu pai vai passar para os seus tios, homens. Sim. E elas dizem, mas por quê? Quem construiu foi meu pai. Ele tem isso tudo para nós. Porque ele sabia que um dia ele iria morrer. Por que vão para os meus tios? Porque seu pai não fez um filho homem. E só o homem tinha direito à herança. Aonde está escrito isso na Bíblia? Só que a cabecinha de alguns sumos sacerdotes da época acharam e não contavam a mulher como ser humano. A mulher era discriminada. A mulher não tinha direitos. Quem foi que não deu direito às mulheres? Se Deus tivesse estabelecido isso, se você for lá em Gênesis, veja aí o pecado. O castigo de Deus a Adão. Gênesis. Isso foi Deus que estabeleceu. Qual o capítulo? Acho que é 3, não é isso? 3. 3. Deus castigando Adão. Ah, sim. Veio o pecado. Quem pecou? Os dois. Sim, a mulher, e tal. O homem transfere para Deus. Olha como é que é o ser humano. Versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, para um pouquinho aqui. O homem comeu por quê? Ele transferiu a culpa para a mulher. Sim, a mulher pecou. Mas por que ele transferiu para a mulher? Ele comeu porque ele quis. Sim. Ele foi obrigado pela mulher? Não. Não, ele comeu porque quis. Mas o pecado começa a trazer essas diferenças e essas dificuldades. Deus avisa Adão, por você me desobedecer, eu falei para vocês não comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore. Vocês desobedeceram. Sim. Então, por desobediência, vocês vão ter que cumprir isso aqui. A comida era de graça. O homem vinha tudo a seu tempo por Deus. Não é que Deus é contra trabalho, não. Deus tinha, como ainda tem, um trabalho para o ser humano. Mas depois do julgamento final, é que Deus vai estabelecer o que um homem e a mulher, que nós vamos viver eternamente. Mas a Deus disse a Adão, por causa de você, essa terra é amaldiçoada. Qual a primeira lição que nós tiramos disso, pastor Robert, pastor Newton? Primeiro, não reclame que sua terra não dá fruto. Você comprou um terreno, um vizinho não dá, mas na sua não dá. A culpa é do pecado, é de todos os seres humanos. Porque Deus disse que a terra seria maldita por causa dessa desobediência. Aí Deus traz o castigo para Adão. Qual foi? Você vai comer do fruto do seu trabalho. Sim. E o seu trabalho, para conseguir ter a alimentação, você vai suar o seu corpo. Você vai ficar extenuado de tanto trabalho, porque o pecado escraviza o ser humano. Isso. E para a mulher, ele disse o quê? Para a mulher, ele disse, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Para um pouquinho, você é pai. Você viu 9 meses de sofrimento da mulher carregando uma criança no ventre, dentro do seu corpo. Ah, pastor, na minha gestação eu estava tão feliz, sim, porque você viu o prêmio final. Mas você teve momentos que você teve problemas com o seu corpo, você já não podia dormir direito, você já tinha dificuldade de pegar algumas coisas que caiu no chão, você fica impossibilitado de fazer uma porção de coisa, por causa da gestação. Sim. Se mexe com todo o metabolismo da mulher, por causa da desobediência. Isso foge aos padrões hoje? Não. Porque
todo ser humano sofre. Vou dar um exemplo. Ah, mas existem os ricos. Qual é a escravidão dos ricos? Qual é para você? Escravidão dos ricos? Sei. Saber como não perder a riqueza. Sim. Saber como não acabar a sua fonte de renda. E cada vez que vai passando os anos, fica pior. Como aplicar? Tem pessoas que têm prejuízos grandes. Lembra do Collor? Presidente Collor? Sim, lembro. Pessoas se suicidaram que perderam toda a riqueza. Outros esconderam o dinheiro, tiraram do banco para não ser tirado deles, botaram em colchões. As pessoas morreram e acharam milhares de dinheiros no colchão, só que já tinha perdido o valor. Sim. Então, essa é a questão do pecado. O pecado sempre te escraviza. Então, pastor, o pecado, então é isso que você está falando sobre o pecado, você está já começando aqui em Gênesis, é uma doutrina, é uma lei que existe hoje. É um mandamento. É um mandamento? Deus não muda. O mandamento de Deus, olha, você quer vencer? Vai ter trabalho. Seja em qualquer área da vida. Seja em qualquer área. Você tem que correr atrás. Na minha vida secular, eu sempre trabalhei com vendas. Sempre vivi de comissões, que era o meu fruto de trabalho. Sim. Eu era bom nisso. Mas eu começava o mês sem salário no final do mês. Eu ia fazendo meu salário no dia a dia. E quando as situações apertavam, que ninguém comprava nada? Então, é um mandamento de Deus, você tem que trabalhar. Sim. Eu me lembro quem foi que estava conversando comigo outro dia na igreja e me lembrou isso. E você é de lá, você sabe que eu falei muitas vezes isso, que eu tinha o meu horário de almoço no meu trabalho. 2 horas de almoço, isso é lei. Agora, eu comia em quantos minutos? 10, 15 minutos no máximo. O que eu fazia? Voltava ao meu trabalho. Para que eu vou descansar mais 1h30 se meu trabalho é comissionado? Só que as pessoas não pensam, pastor, mas o senhor tinha que descansar. Tinha por causa do pecado e desse mandamento de Deus, não é doutrina, você tem que trabalhar. Agora, eu aceito o mandamento se eu quiser. Sim. A mesma coisa a mulher. A mulher teria filhos sem dores. Seria algo maravilhoso. Só que se tornou algo pesado. Mesmo você querendo ver aquela criança que é fruto do amor de 2 pessoas, Sim. Só que o homem fica tranquilo. A mulher sofre. Porque a gravidez mexe com todo o metabolismo da mulher. Só ela para suportar ela mesma. O homem não. E quantas mulheres jogam na cara do homem quando estão aborrecidas? Mas quem ficou barriguda foi eu. Quem ficou impossibilitado sou eu. É o castigo de desobediência do mandamento de Deus. Deus deu uma doutrina a Abraão, a Adão e Eva, ou um mandamento? Olha, vocês podem comer de toda a árvore que tem no jardim, dos frutos de todos, menos dessas 2. Mandamento de Deus. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão pecar e vocês vão sofrer por isso. Só que a mulher e o homem desobedeceram e a humanidade continua a sofrer porque não obedecem os mandamentos de Deus. Pastor, então os ensinamentos que Jesus trouxe a respeito do reino, da igreja, do homem, não são doutrinas, são mandamentos. Você leu alguma coisa que diz que ensinamentos são... doutrinas são ensinamentos. São alguns ensinamentos. Ensinamentos de Jesus não foram doutrina.
Jesus veio quebrando todas as doutrinas da época. Tanto que os fariseus odiavam Jesus, porque ele quebrou e quebrava os ensinamentos que os fariseus da época implantavam para mostrar que você é de Deus. Sim, sim. Deus não olha primeiro o seu comportamento, que ele já viu. O homem é pecador. Sim. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus olha o coração. Há uma doutrina, aceitar Jesus, você tem que levantar a mão? Não. Mas por que você fez? Porque foi falado Uma doutrina. foi induzido, é? As pessoas levantam a mão, entregando a mão, mas não entregam o coração. Sim. Você entendeu como é que é? Aham. Ah, eu quero ser convertido. Você tem que ser convertido na mente, no coração, tá? Uma mudança radical, uma nova criatura. Aquele homem que era doutor da lei falou para Jesus: Jesus, você pregou isso domingo, não foi? Jesus, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Porque as pessoas pensam isso. A doutrina é essa. Mas Jesus disse: espera aí, você é doutor da lei. Vocês deveriam saber. É uma mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Por que de dentro para fora? Porque existe um vazio dentro do ser humano que só Cristo preenche. Se Cristo não... aceitei Jesus e levantei a mão. Mas e o seu coração? Porque se você não aceitar, não preencher o vazio que o pecado trouxe, o buraco que o pecado trouxe ao ser humano, você sempre vai ficar cai e levanta, cai e levanta. Estou desviado, estou em pé. Porque tem que vir do coração. Sim. Então, ensinamento. Jesus aqui, Deus aqui deu a Maria. Deus também deu mandamentos para Satanás. Você vai, a serpente que foi usada por Satanás. Sim. Você vai rastejar. A serpente, naquela época, era um animal decorativo, lindo. E dizem até os entendidos que ela voava. E ela, por causa de permitir que Satanás entrasse na sua vida, ela rasteja no chão. O pecado faz o ser humano rastejar. E quando você rasteja no chão, você vem cocô, vem folhas, vem poeira, vem sujeira, vem tudo. O pecado faz isso. O homem mais rico que existe, quando ele não toma a decisão por Cristo, ele vai comer das coisas ruins que existem na terra. Agora, pastor, vamos entrar aqui numa questão assim mais prática. Vou falar sobre a questão do meu entendimento, sobre doutrina. E aí o senhor fala em cima disso. Vou falar trazendo para a igreja de hoje, no caso. Eu vou tentar assim imaginar o que os pastores, os líderes, por que eles implantam a questão das doutrinas dentro das suas igrejas. Será que essas doutrinas... Deixa eu só te responder isso aí. Primeira parte, só. Você falou pastores, apóstolos, bispos, liderança. Isso. O homem, por causa do pecado, ele quer ser líder. E liderança impõe mandamentos. Impõe mandamentos, ou doutrinas, ou costumes, ou... Exatamente. Ele quer mostrar que ele está no controle da situação. Exatamente. Por isso, mas pode ir. Por isso que essas doutrinas, se você for ver doutrinas, a gente está falando, existem as doutrinas, os ensinamentos, e existem as doutrinas que o homem impõe. Isso em todas as áreas. Que a gente fala de doutrina, a gente pode também falar a respeito de leis. Existem as leis do trânsito. Se você desobedecer, você vai ser punido. Sim. Então, esses líderes, eles colocam essas doutrinas ou essas leis, que é uma regra, né? Para que as pessoas venham estar dentro do controle desses líderes, para que ele venha manter a rédea da situação. Sim. Por isso que ele coloca ali, ele impõe. O crente não pode andar de bermuda, não pode ir à praia. Tem que usar paletó e gravata. Não pode usar uma camiseta.
Eu já passei por isso. Eu já também. passei por isso porque eu dou um exemplo aqui de uma pessoa, eu conheço um líder que ele anda de calça social, camisa social, na rua o tempo todo. Nada contra, eu não sou contra essas coisas. Eu acho que se o pastor lá, e uma vez até o senhor falou isso, o pastor, ele é o líder da igreja. Sim. Então, ele é o presidente da igreja. Se o membro faz parte daquela igreja, ele tem que estar de acordo com a visão do líder. Porque se ele estiver contrário à visão, ele não vai estar submisso a uma autoridade. Aí a gente entra na questão da autoridade. Se aquela igreja foi fundada, foi estabelecida, e o estatuto da igreja fala a respeito disso, o membro tem que ser obediente. A questão é quando o membro ou líder ele quer impor também os outros cristãos de outras denominações a fazer o mesmo. Por quê? Quando eu estava de bermuda, e na nossa igreja lá não tem problema a respeito disso, você usar uma bermuda, usar uma camiseta, quando eu passava por ele na rua, quando eu passo por ele na rua, ele não me cumprimenta. Agora, se eu tiver com uma calça, se eu tiver vestido com uma calça, de camisa, ele vai e me cumprimenta. E aí eu não entendo. A paz do Senhor, irmão Robert. Então ele está dizendo que você, com calça comprida, é irmão dele. Isso. Sem calça comprida, você é um mísero pecador. Eu te dar um exemplo, Robert. Eu trabalhei no Rei da Voz. Rei da Voz foi uma empresa maravilhosa. O saudoso Medina. Era uma loja de elite. Como tem Casas Bahia, como tem Ponto Frio. Então, o Rei da Voz era uma loja de elite dos ricos, dos grandes empresários políticos. E eu trabalhei nessa loja. O Medina achava que eu tinha que fazer barba todos os dias. Todos os dias tinha que passar. E ele ia visitar as lojas dele com algodão. E ele chegava no seu rosto e passava o algodão. Se segurasse, prendesse algum fio de algodão, você era mandado embora na hora. Primeiro, ele pagava bem. Era uma loja de elite, te dava status. E ele achou que isso foi ele que implantou. Sim. Aí as lojas depois que vieram Brastel, Casa Garçom, uma porção Casa Amesbla. Eles diziam que você não poderia usar barba. Sim. Certo? Mas você tinha que fazer barba de 2 em 2 dias ou 3 dias, porque alguns crescem mais rápido, outros crescem mais. É uma ideologia da liderança dessas empresas. Gravata. Antigamente, nas vendas das grandes lojas, você tinha que usar gravata. Como em algumas igrejas, você não pode subir no púlpito sem gravata. E aí? Quem ordenou isso? Foi o Espírito Santo? Você desagrada a Deus se você não usar gravata? Então, isso são doutrinas humanas que as pessoas, por livre e espontânea vontade, acham que o Espírito Santo que disse a elas para usar. Paletó. Todos tinham que usar paletó, homens. E não era uma doutrina de Deus, porque se você olhar as fotos de 1950, a decisão da Copa do Mundo aqui no Brasil, que o Brasil perdeu para o Uruguai, gravata, chapéu, paletó, roupas de mulheres bem social, era a elegância da época. Você pode olhar as fotos. As pessoas estão lá no Maracanã, de chapéu, de gravata, paletó. E nenhum deles ali era crente, porque era proibido totalmente o crente assistir o futebol, ter um time. Sim. E nas igrejas? Usar paletó, gravata, não, é um desrespeito a Deus. Você ir sem paletó e gravata e subir no púlpito. Quem disse isso? Quem disse isso? Se tornou um mandamento de Deus sem ser Deus, que Deus não estabeleceu doutrina. Eu acho que todos os homens, para seguir os mandamentos
de Deus, o exemplo, mandamento, exemplo. Todo homem deveria usar barba, porque Jesus usou barba. É verdade. Pedro usou barba. Tiago, não. As fotos você vê de Tiago, sem barba. Isso. Então, nós estamos falando de doutrina, coisas de homem. Agora, não estou aqui me desfazendo dessas igrejas que têm essas doutrinas. Isso. Os membros têm que obedecer. Mas não foi Cristo que estabeleceu. A mulher ficar calada na igreja. Se você olhar o contexto que foi dito isso... Existe alguma igreja que usam véu, né? As mulheres usam véu. Véu, porque, veja bem, vamos dar um mandamento do véu, que uma vez eu fiz um estudo sobre isso, e muitos pastores amigos ficaram contra mim. Por quê? Porque usavam véu. Diz que o cabelo da mulher é o véu. Mas se você analisar a história do véu, o véu tem que ser escorrido. Se os cabelos eram o véu que Deus colocou na mulher, por que a mulher usava rabo cavalo? Por que as mulheres das igrejas que não podiam cortar cabelo faziam um coque e colocavam aqui? Você não podia dobrar o véu. E aí? A mulher não cortava o cabelo, mas fazia um coque, tipo um cocôzinho de cachorro. Desculpe. Amarrava como um rabo de cavalo. Você não pode prender o véu é escorrido. Sim. Por que Deus não revelou a esses pastores? Queridos, eu não estou sendo contra, eu estou mostrando o que é Bíblia. Isso. O líder lá, cheio de Deus, e diz que o Espírito Santo me apareceu e falou comigo. Eu fui pregar numa igreja há 30 anos atrás, e quando eu cheguei lá, eu tinha que tirar meu sapato para poder subir no púlpito. Eu não sabia, eu disse, vocês deveriam ter me avisado. Mas tudo bem, eu tiro o sapato. Mas eu perguntei ao pastor, por que isso? Não, Deus, quando quis falar com Moisés, disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Tá, tudo bem. Esse é o contexto? Aí eu perguntei a ele assim, quem limpa o altar aqui? Não, são as irmãs que a gente paga, que limpam. E elas, mulher pode subir no púlpito? Se você seguisse realmente, mulher não poderia subir no púlpito. Verdade. Tinha que ser pastores consagrados, em jejum e oração, porque o lugar aí é santo. Você entendeu? Então, o homem começou a trazer contornos, como Satanás fez, colocou vírgulas em lugares que não eram vírgulas. Então, não existe doutrinas bíblicas, existem mandamentos. E já estamos chegando lá. Posso dizer o principal mandamento de Jesus? Fala aí, pastor. Olha lá, Mateus 4,19. Mateus 4,19. Eu ia até te perguntar isso. Por que Jesus trouxe mandamento? Tá, vou dizer o primeiro. Mateus 28. Mateus 28? Mateus 4. Mateus 4. Mateus 19. 4,19. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mandamento. Sim. Até hoje, você se converteu a Cristo, Newton, você tem um mandamento. Vai pescar outros. Servi-lo, seria isso? Servi-lo, servir a Jesus Cristo. Mandamentos. Ser exemplo para outros. Ganhe outros. Sim. A maioria faz isso? Não. É o mandamento de Jesus. Eu tenho que me reproduzir em outros. Vamos lá? Vamos outro mandamento. A árvore que não der fruto, É cortado e lançado. quem no disse fogo. isso? Jesus. O próprio Jesus, mandamento. Eu tenho que dar frutos. Se você não der fruto, ninguém quer aceitar. Seja exemplo. Atraia pessoas para Cristo. Sim. Deu para entender? Isso é mandamento de Jesus, isso não mudou. Igrejas hoje que tinham mandamento de mulher não poder se ornamentar com batons, com coisas, hoje já permitem. Jesus mudou? A Bíblia diz que Deus não muda. Sim.
ou as doutrinas da igreja que mudaram? As doutrinas mudaram. As doutrinas mudaram. Jesus faz isso? Não. Tanto que eu queria até entrar nesse lance aí, pastor, porque hoje eu entendo a questão, assim, nós estamos falando de doutrinas que foram implantadas Nas por igrejas. algumas igrejas. É Por algumas igrejas. Não vamos citar nomes aqui, Não, de de denominação, jeito nenhum. mas entendo, né, a visão do presidente da igreja, também da época, né, a gente também tem que entrar na questão da cultura, da época também que essas igrejas foram implantadas, e essas igrejas seguem ainda esse modelo. Mas também, por um outro lado, pastor, a igreja precisa ter alguns limites, porque senão vira uma desordem. Tá, peraí, deixa eu só falar de limite. O ser humano precisa de limite. Por quê? Ele é um desenfreado pecador. Só que não se prega isso, mas se manda. Sim. Você não ensina, você impõe. E tudo que é imposto torna-se pecado. Então Jesus ele não veio impor nada. Nada, ele veio trazer um mandamento para que a pessoa venha fazer uma escolha de segui-lo ou não segui-lo. Exatamente. É isso? Jesus veio contrariando. Tem um exemplo muito grande, eu vou falar daqui a pouco no meu programa, sobre Mateus 21, que fala dos 2 filhos. Sim. Você pode ler aí? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai bater um papo também sobre isso no meu programa. Mateus 21. Quando Jesus fala de 2 filhos. É o finalzinho lá. Acho que é 28, 29. A parábola dos 2 filhos? Sim, uma parábola que Jesus conta. Posso ler? Pode. Vamos lá. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Faz a pergunta que Jesus fez. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Por quê? Porque o que disse que ia, não foi. Sim. E o que disse que não ia, foi. Jesus estava mostrando àqueles fariseus daquela época, liderança de Deus daquela época, que eles aceitaram a fazer o mandamento de Jesus, mas não fizeram. Mas não cumpriam. Pessoas que criticavam João Batista, ninguém tinha coragem de confrontá-lo, mas não o seguia. O filho, em respeito ao pai, disse: Eu vou, pai. Mas não foi. Mas outros: Não quero. Quantos da sinagoga seguiram a Jesus? Paulo foi um desses. Não, isso é errado. Mas depois ele caiu na real. Sim. Mas, pastor, se eu tivesse um encontro que Paulo teve com Jesus, nós temos encontro com Jesus todos os dias. Tá. Pastor, antes de a gente entrar nos mandamentos de Jesus, eu gostaria que você Não, nós já entramos. Já entramos, mas Primeiro é servi-lo. Tem muitos mandamentos. Sim. Mas, voltando para essa questão de doutrina, eu me lembro que o senhor falou uma vez lá na igreja sobre, acho que foi Roberto Macalister, foi Não sei o pastor da igreja Nova Vida. Nova Vida. Eu gostaria que você contasse essa história, porque nessa época havia muito dessas doutrinas. Sim. Né? De não cortar cabelo, de não fazer a barba, de não usar uma calça. E quando ele veio e trouxe essa mensagem aqui, né? Foi aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Foi aqui no Rio. Vamos dizer, a igreja dos meus pais. 1963, 64, não vou citar nome de igreja. Sim, sim. Tudo era pecado. Mulher andar de calça comprida. Homem pentear bem o cabelo. Sim. Você ornar os dedos com anéis. Uhum. Mulher bem vestida, bem
ornada com pinturas. Isso, não E, podia. na época, o bispo Roberto, pastor Roberto Macallis, sua esposa, eles vinham uma cultura inglesa e chegou aqui, eu estou falando para os mais antigos, que conhecem a história, e ele veio trazendo Espírito Santo a todos que aceitarem a Jesus. Para as igrejas pentecostais da época, Sim. o Espírito Santo não ia entrar em ninguém que usasse bermuda, que mulher que usasse calça comprida, mulher que andava de roupa chique, e tudo isso era pecado, na época. Sim. E uma das igrejas alugou ali, nós tínhamos do lado do terminal das barcas, Sim. foi feito ali um prédio chamado Sandis. Sandis, da minha época. Lembra? Eu peguei isso aí, ainda Pegou, peguei né? isso aí. Tudo ali, espetacular. E essa igreja completava, parece, 50 anos aqui no Rio. E pelo bispo Roberto, pastor Roberto Macallis, pertencer à linha dessa igreja lá na Inglaterra, Sim. eles, porque muitos crentes pressionaram, porque ele falava em línguas estranhas, então quiseram que ele pregasse no último dia, e foi um escândalo. Meus pais e eu jovem, Sim. convidar um homem desse, pecador, trazer heresias. Jesus. Mas só que Sandis estava super hiperlotada Olha. para ver esse homem. E eu me lembro a mensagem que o pastor Roberto trouxe, de salvação, de libertação. Não pregou contra a doutrina de ninguém. Falou que Cristo veio libertar-nos dessas coisas que desagradam a Deus. Quando ele termina a mensagem, a multidão chorava. Glória a Deus. Tiraram lenços do bolso e começaram a acenar os lenços. Revolucionou a muitos, porque se pregava escravidão. E o bispo Roberto dizia que isso não veio escravizar ninguém. Que doutrina é escravidão, cara? Cristo veio nos libertar. Sim. E o bispo Roberto pregou sobre libertação. Ele não pregou contra a praia, contra a piscina, contra shows. Falou da libertação que Cristo dá quando você tem um entendimento bíblico. Eu sempre falo lá na igreja, domingo pela manhã, eu sempre trago mensagens de ensino. Sim. Eu sempre convoco a minha igreja a ler a Bíblia e confrontar comigo. Agora, pastor, que na igreja que eu estava fazia assim e assim. Então por que você saiu de lá? Você já viu muitas vezes, fala, por que você saiu de lá? Esse que é o grande problema, né, pastor? Por que As que pessoas saiu às de lá? vezes saem de lá e ainda quer implantar Implantar na outra. o costume, o que ele vivenciava lá. Então, esse é o problema. Primeiro mandamento de Jesus foi, venha, porque eu tornei vocês agora pescadores de alma. Você tem que ganhar alguém. Se você não ganha ninguém, você vai ser cobrado. Esse é o problema. Quer uma segunda doutrina, Robert? Quero, mas olha só, antes de você entrar na doutrina, vamos lá, vamos... O senhor pregou lá na igreja e começou o seguinte da mensagem. Quem é você hoje na igreja? Sim. Porque existem os inimigos da fé. Sim. Porque o senhor até participou de um debate, né? O senhor falou, né? E o tema do debate foi até mais ou menos, não em cima desse, porque esse é um tema mais teológico, mais dentro da Bíblia, né? Sobre o que Jesus... sobre o que Jesus trouxe, a doutrina, o mandamento, e no tema é pecado você ir a um show, é pecado você ir a um show mundano de um cantor secular, e você disse que usou aquele texto, né, que está lá que Paulo diz, falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E você até mostrou dois textos. Um que está lá em 1 Coríntios 10, 23 e o outro que está em 1 Coríntios 6, 12. Como que está a igreja hoje, pastor, em cima desse tema que você está abordando? O grande problema é o seguinte, as pessoas aceitam a Jesus por uma cura, uma porta de emprego, uma reconciliação familiar,
uma bênção de Deus. Porque ninguém que é crente hoje aceitou Jesus pensando assim, olha, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou ser crente. Tem alguém que fez isso? Eu não conheço. Eu fui criado no lar evangélico. Então, desde pequenininho, eu tenho esse ensinamento. Mas quem não foi criado no lar evangélico, disse, de repente, na sua juventude, disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ser crente. Não existe, eu não conheci ninguém. Ou você veio por gratidão, por você encontrar aquilo que você procura no mundo, e o Evangelho te trouxe uma luz, tá? Esse é o problema. Só que as pessoas aceitam com ênfase. Existe crente chato? Sim, é o novo convertido. Sabia, pastor Nilton? O cara aceitou Jesus, ele vai para casa, não deixa o pai e a mãe dormir, não deixa a esposa, não deixa os filhos, se torna um cara chato. Não, você tem que aceitar Jesus. E começa a impor. Esse cara é chato. Você não sabe falar outra coisa, a pessoa está falando do Vasco, do Flamengo. Não, bom é Cristo. Ninguém está falando disso. É pecado falar de Vasco, Flamengo? Não. Sei. De futebol, não, mas o cara quer. Ele está tão. Cristo encheu de tantas coisas que ele se tornou um chato, ele não vai ganhar ninguém. Aí depois você pega essa pessoa que era chata, e porque ninguém o aceitava do jeito que ele é, ele foi mudado. Aí ele para no tempo. São crentes Aí hoje é que estão na igreja há 30 anos, são pessoas que estão na igreja há 30 anos e não crescem. Essa migração tem que ter cuidado, senão ele para definitivamente. Sim, ou então ele fica lá parado. Já fiz a minha parte. Ninguém quer. Já fiz a minha parte. Como alguns irmãos, eu já ouvi, já, né, da boca de alguns irmãos que já... teve até uma irmã querida, que eu amo, que disse, não, o pastor tem que dar oportunidade aos mais novos. Eu já estou velho. Eu disse para essa irmã e esse irmão, então o Senhor pode matar, morrer. Não, mas... Ué? Se você não quer mais pregar o evangelho, morre. Senão você vai ser um inútil. Então as pessoas que estão crentes há muito tempo não crescem. Eu preguei domingo sobre isso. Crente continua na mesma. Não, senhor, pastor, o senhor sabe que o senhor pode contar comigo. Como? Se você vai quando quer. Se você não... Eu leio a Bíblia todos os dias, Robert. Você sabe disso. Sim. Eu domingo agora eu faço 34 anos de ministério. Eu leio a Bíblia todos os dias. Já leio a Bíblia uns, 10, 12, 15. Eu ensino a igreja, quer começar a ler a Bíblia e ter prazer em ler, leia Provérbios todos os dias. Hoje é dia 18 de novembro. Sim. Leia Provérbios 18. Amanhã é 19. Ah, pastor, mas tem mês que é 30. Você lê dois capítulos. E Provérbios são 31 capítulos. E você, depois de 4 anos, você vai ver que você não decorou nada. Porque se você lê a Bíblia para decorar, você está mal. É um aprendizado. Cada dia, Provérbios fala para mim diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Ela transforma você. Ela ajuda você. Ela renova você. Você quer ver uma coisa? Provérbios 18, versículo 1 e 2. Leia aí. Estou falando de hoje. Você pode abrir na sua casa Provérbios 1 e 2. Provérbios 18, né? 1 e 2, versículo. Provérbios 18, 1 e 2. O solitário busca o próprio interesse. Para um pouquinho. Não preciso de ninguém. Está mal. Ninguém é saudável sozinho. Sim. Então vai. O solitário. O solitário busca o seu próprio interesse. Por quê? Tem coisas que eu preciso hoje, mas que eu não vou precisar. Mas eu quero. Se eu tenho outra pessoa, o Rob está aqui comigo, você pode falar uma coisa que eu vou me lembrar. Caramba, eu preciso disso. Você entendeu? Sim. O solitário, ele só busca o seu próprio interesse. Então ele está fechado nele mesmo. E ele é pecador. Continua. A verdadeira sabedoria... e insurge contra a verdadeira sabedoria. Por que você acha, eu sou assim? Eu sou assim. Se você é assim, você é pecador e vai para o inferno.
Ah, mas eu falo em língua estranha. Vai para o inferno. Que nós estamos sujeitos a mudanças. O que é mudança para você, Robert? É uma transformação. Um crescimento. Sim. Tem gente que não cresce, tem gente que diminui. Tá? Versículo 2. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Que insensato na Bíblia é tolo. Sim. Ele não quer aprender a verdade. Ele se fere. Não, eu acho que tem. Eu fui criado assim. É aquela música, eu nasci assim, vou nascer assim, vou morrer assim. Vai para o inferno. Verdade. Se você ler todos os dias, quando você for ler no mês que vem, no dia 18, esse versículo fala para você de outra maneira. E você não vai ser tolo. Não vai ser insensato. Você vai dizer, caramba, Deus está falando comigo há quanto tempo? E agora que eu entendi. Que eu tenho que aprender. Eu sou um pastor, eu tenho que aprender. Eu sou um apóstolo, eu tenho que aprender. Entendeu? Quando Deus chama Josué, Josué 1, o que diz? E já estamos chegando ao final. Meus amados, estamos dentro do tema, hein? Sobre doutrinas e mandamentos. Isso é doutrina de Deus. Vamos lá. Qual é? Josué Mandamentos. 1. Lê. Josué 1. Josué 1. O versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Para um pouquinho. Sucedeu depois da morte de Moisés. Quem era Moisés? O que está escrito aí? Servo do Senhor. Moisés. Grande Moisés. Servo. O que mais que Deus diz? Que este falou a Josué, filho de Nu, servidor de Moisés. Servo de Moisés. Josué era quem? Moisés, servo de Deus. Josué, servo de Deus. Sempre nós vamos ser servos. Fica bem claro, servo. É servo. Serviço, servir. Eu preciso aprender. Quer terminar o que diz? Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão. Para um pouquinho. Josué, Moisés morreu. O que é morto tem que ser sepultado. E tem pessoas vivendo o presente, chorando morte de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filhos. Já foi. A Bíblia não manda você esquecê-los, mas diz, olha para frente. A vida continua, cara. Só que as pessoas não aprendem isso. Isso é mandamento de Jesus. Deus disse, ó, Moisés é morto. Josué, você vai ficar prostrado? Moisés está morto. Como dizendo, Moisés passou. Pega o exemplo dele e eu vou ser com você. Assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Isso é mandamento e vamos terminar, que daqui a pouco vem o meu programa. Então, pastor, é por isso que Jesus veio trazer mandamentos. Sim. E a próxima vez que a gente vier aqui para falar a respeito desse tema, a gente vai cavar um pouquinho mais, porque a gente vai entrar na questão dos mandamentos de Jesus. Por que Jesus trouxe os mandamentos? Por isso, porque são mandamentos, gente. Naquela época, mandamentos. haviam leis. Havia a lei de Moisés e haviam as leis que os fariseus implantaram para poder dominar o povo. Para um pouquinho. A lei que Deus implantou salva? Não. Porque ninguém vai cumprir a lei, cara. Sim. Entendeu? Ninguém cumpre a lei. Por isso Jesus teve que vir. Amém. Então, nós vamos voltar novamente com esse tema. Temos bastante assunto e a gente vai entrar também na questão dos mandamentos de Jesus. Já entramos. Já entramos, já falamos alguns, mas tem muitos. Eu tenho um livro aqui que tem 28 mandamentos. Que são 32. Eu que dei isso aí a você. Meu pastor, ele tem 32 mandamentos de Cristo. Ele mostra 32 mandamentos de Cristo na Bíblia. Amém? Meus amados, estamos chegando ao final desse debate cume que é o Conselho de Unidade Ministro do Evangelho. Um abraço ao pastor Evandro. Do nosso pastor Evandro Bernardo. E quero convidar a você, dia 29/11, você não pode perder, Café do Cume, 9 horas da manhã, lá na Igreja Fé para Todos, em São Gonçalo. O endereço da nossa igreja, Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça Nova Cidade. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha aí, para que esse programa possa crescer cada vez mais e edificar
a todos nós através de Cristo Jesus. E você, se discorda, escreva para a gente. Sim. Mostra a sua verdade e vamos conversar. Amém. Ninguém é saudável sozinho. Deus te abençoe e daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós vamos começar o programa da Igreja Fé para Todos de São Gonçalo com o nosso pastor ao vivo, o pastor Samuel Brito. Deus te abençoe. Tchau! Você ouviu Debate Cume, Conselho de Unidade de Ministros do Evangelho. Até o próximo encontro. Rádio Palavras de Vida, FM. A melhor programação do seu rádio. Ao teu santuário venho eu pra te louvar, te adorar. Não impute os pecados meus, aceita-me, ó grande Deus. Cheio de emoção quero chorar e assim permanecer em adoração. Ó, dai-me mais e mais do teu Espírito. Rádio Palavras de Vida, FM. A melhor programação do seu rádio. Palavras de Vida, FM. A rádio que você gosta de ouvir.